Fala galera do canal Futebol de Carona. Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar um assunto muito forte no futebol, né, que é os heróis e vilões no mesmo jogador. Sabemos que um jogador, principalmente no futebol brasileiro, que eu vou focar aqui mais, num dia pode ser o jogador mais amado do time, o melhor jogador do mundo, e no outro mês, no outro jogo, cometer um erro e ser o pior jogador da história. A gente sabe que isso acontece muito no futebol brasileiro, ainda mais. Somos torcedores apaixonados, então o jogador pode jogar bem 3 partidas, na outra 2 partidas ele joga mal, já não presta mais. Isso acontece muito aqui no futebol brasileiro, então hoje vamos citar 5 desses jogadores. Primeiramente vamos começar com o mais novo, que é o nosso querido Endrick, de 19 anos, atualmente no Real Madrid, mas perde o empréstimo, possivelmente para o Lyon, os jornalistas estão falando. Eu acho que vai para o Lyon, é uma boa para ele. Então a carreira do Endrick começou bem novo, ele começou com 16 anos, ainda na base do Palmeiras, e acho que ele sempre foi falado, então desde os 14, 15 anos a gente lembra dele, e ele começou bem novo no Palmeiras, 22, já foi campeão paulista, foi campeão também do Brasileirão, não jogando muito, aqui ele teve 3 gols só nesse ano, jogou menos de 10 partidas, então já é um ano bom. Em 2023 teve a famosa remontada, né, do Palmeiras, Brasileirão em cima do Botafogo, aquela virada de 4-3, então ele já começou jogando muito aquela temporada, ele jogou bastante. Acho que o Palmeiras aquele ano foi eliminado na semi do Paulistão, semi da Libertadores, foi eliminado pelo Boca Juniors, foi até uma crítica que fizeram ao Abel Ferreira de não colocar ele, acho que eles não estavam preparados para jogar, mas quando começou a jogar, jogou muito. Jogou, acho que naquele ano, 50 partidas, 15 gols. Então é bastante gols para um moleque de 17, 18 anos. E nessa época já era vendido para o Real Madrid, né? Então 24 ele jogou só meia temporada aqui, fez 4 gols e foi para o Real Madrid, né? No Real Madrid ele jogou até bastante para quem chegou agora. Reserva do Mbappé, não tem nem como ser titular não, agora do Mbappé. O ataque demais, o Celote gostava dele até. Jogou 28 jogos, fez 6 gols. Ele fez 4 gols em Copa do Rei. Aquele primeiro jogo na Champions ele fez um gol também. Então o Endrick começou jogando bem até como reserva. Só que esse ano já machucou no Real Madrid, não está jogando. O Xabi Alonso acho que não gosta muito dele. Então é um jogador às vezes odiado, né? Por que ele é odiado? Começou no Palmeiras, é um pouco marrento para a idade, eu acho. Com o Real Madrid começou lá de Bob Charlton, que se inspirava em Bob Charlton, inspirava em jogador europeu, tipo assim, tentando aquela marra de europeu. O extracampo dele também, no começo, tinha muita notícia com ele que ele ia casar, namorada. Acho que isso pesou um pouco na carreira dele. Ele é odiado às vezes, mas é um jogador promissor, querendo ou não. Acho que tem um bom futuro por aí. O próximo jogador, diferente do Estevão, é um jogador já bem mais velho, que é o Hulk, né? Que desde quando voltou ao Brasil em 2021 no Galo, sempre jogou muito. 21 foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Brasileirão, vários mineiros, final de Sul-Americana agora, ano passado final de Libertadores. É um jogador muito bom, tem muitos gols, no Atlético tem 115 gols já na história do Atlético, é um jogador com 460 gols na carreira. Jogou nos países mais alternativos, né? Começou em Portugal, depois foi para a Rússia ganhar dinheiro, mas foi bem lá também. Depois foi para a China, jogou bem na China, mas é a China, querendo ou não. E aqui no Brasil ele é um pouco odiado porque ele reclama muito, muito com a arbitragem. É um jogador extremamente insuportável com a arbitragem. É um jogador reclamão, isso acho que às vezes é um pouco difícil para ele, né? O Atlético é um dos maiores do Brasil, então pode ter um pouco de rejeição também. Ou a questão do Hulk é essa, de reclamar demais. Mas é um jogador que sempre jogou em alto nível. Esse ano agora que deu uma caída, ele teve até vaias do Atlético, não existe, gente, vai ao Hulk. Atleticanos não vai ao Hulk. Tá aí o Rony, vai ao outros, o Hulk não. E o terceiro jogador é o jogador que estava no Olimpo, foi pro banco, mudou de time, e eu tô falando de quem? Do Gabigol. Gabigol começou bem sua trajetória no Santos, começou ali no ano, eu acho que de 2013, no finalzinho era Neymar, ele já estava, jogou bastante, foi vice da Copa do Brasil 2015 no Santos, ganhou o Paulistão no Santos também, foi para a Europa Internacional, não jogou nada no Benfica também. O extracampo dele é um pouco complicado, um jogador meio marrento, vamos dizer assim, gosta muito de festa, posta muita foto, é trapper, isso às vezes atrapalha um pouco.
dentro de campo no Flamengo. 2019 a 22, não tem o que falar dele. 4 finais de Libertadores, 3 finais de Libertadores, 4 gols, 2 títulos, 2 Copas do Brasil, 2 Brasileirão, jogou muito. Depois deu aquela queda, foi envolvido em aquele esquema de aposta que ele estava apostando na pandemia e foi pego pela polícia. Tem a questão dele vestir a camisa do Corinthians, estando no Flamengo. Acho que ele desenhou da camisa 10 o Zico. Teve umas paradas bem tensas. Saiu do Flamengo, embaixo, vamos dizer assim. Mas continua sendo um dos maiores 5 ídolos da história do Flamengo, na minha opinião. Saiu com a história meio arranhada, mas depois de um tempo eu tenho certeza que passar uns 10, 11 anos, ninguém vai lembrar dos pontos negativos, só dos pontos positivos. Esse ano agora foi pro Cruzeiro, começou meio estranho, mas já tem 13 gols nesse ano pelo Cruzeiro, começou reclamando demais, quando tava o Diniz ainda. Agora veio o Leonardo Jardim, deu uma acalmada nele, esse é um pouco dos holofotes. Né? O Cruzeiro não é um time tão midiático, era o Flamengo, então deu uma baixa nele. Eu acho que ele vai jogar bem, vamos ver se ele é decisivo. A chance dele decidir a Copa do Brasil esse ano pelo Cruzeiro é grande ainda, que é um jogador muito decisivo mesmo. Um próximo aqui, em homenagem ao Rafael, que é o nosso São Paulino aqui, que é o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues é um jogador que teve o auge em 2014. Um dos melhores jogadores da Copa, revelação da Copa 2014. Nessa época ele já estava no Mônaco, já tinha jogado na Argentina, tinha jogado no Porto, estava no Mônaco e foi para o Real Madrid. No Real Madrid, é meio estranha a passagem dele lá. Ele tem mais de 100 jogos pelo Real Madrid, 2 vezes campeão da Champions, mas era tudo que espera. Virou reserva, também não tinha como titular no time de meio campo, tinha Casemiro, Modric e Kroos. Mas jogou até bem depois, ele é aquele jogador meio displicente, né? Depois teve umas passagens meio estranhas. Teve passagem no Bayern de Munique, teve passagem no Olympiacos, no Everton. Depois veio pro São Paulo. Achei que ele ia se mandar bem no São Paulo, porque na Colômbia ele joga muito. Ele é camisa 10, ele é capitão. Ele joga muito no São Paulo. Mas não sei o que acontece, que em time ele não vai bem. E por último, é um jogador totalmente diferente desse, que é o Arrascaeta. Aqui é um contraponto. O Arrascaeta, diferente de todo mundo, é regular, é inteligente, é decisivo, sempre entrega. Desde quando veio pro futebol brasileiro, eu acho que em 2015, no Cruzeiro, até hoje, sempre jogou bem. Tipo assim, 16, 17, 18, campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, jogando muito. Depois, no Flamengo, 2019 para cá, sempre entregou, sempre regular. No Flamengo, ele não é um jogador de muitos gols, mas tem quase 50 gols na história do Flamengo já. Esse ano tá tendo bastante gols no Brasileirão. É um jogador sempre regular também, campeão de tudo pelo Flamengo. Sempre jogou muito bem. Mas é um jogador meio low profile, né? Às vezes eu acho, ainda mais no Flamengo, um jogador muito midiático, ele é um pouco mais calmo, mais tranquilo. Isso é bom, querendo ou não, mas acho que deixa ele um pouco subvalorizado. Acho que a galera não dá muita importância para ele como ele devia. É o camisa 10 do Uruguai, não é titular sempre na seleção, mas sempre entrega lá também. Já participou 2 Copas do Mundo. Jogador que faz 2 Copas do Mundo, bom ele é, né? Porque mesmo o Uruguai não sendo seleção bicampeã do mundo, jogador camisa 10, disputou 2 Copas do Mundo, isso é demais, né? Então, esses são 5 jogadores. Então, é o que eu falei no futebol. Você pode ser o melhor do mundo num dia e o pior no outro. Então é isso, né? E mais no futebol brasileiro, que você pode ser herói e vilão no mesmo mês. Então, são esses 5 jogadores. Então, deixa aqui seus comentários. Se vocês concordam ou discordam de mim. Deixe nos comentários mais dicas para próximos vídeos. E é isso aí, galera. Tamo junto.